Olá, estudantes! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Isso mesmo! Hoje a gente vai conversar sobre ângulos. Eita, professora, bem que a senhora falou que iria falar um pouco mais sobre ângulos, né? Claro, a gente falou de figuras poligonais e falou da estrutura delas, né? A gente aprendeu que elas são formadas por segmentos de reta, por lados e por ângulos. Hoje a gente vai entender um pouco o que são esses ângulos, né? Onde a gente encontra esses ângulos por aí. Eu sei que vocês vão identificar imediatamente. Mas antes de eu começar a aula, eu preciso receber a tua mensagem. E eu espero que vocês estejam atentos e participem comigo. Para que isso aconteça, a professora Abigail Viana está aqui. E aí, professora, tudo certo? Tudo certinho, bom dia. Vamos participar que os ângulos nos aguardam. Exatamente. Karen está aqui fazendo um trabalho maravilhoso, né, de interpretação de Libras. Trabalho maravilhoso, né? Eu faço questão de elogiar esse trabalho incrível e dessa equipe, claro, que ajuda o Educa Recife. Ajuda mais pessoas a acompanharem o Educa Recife. E aí a gente já vem começando para o nosso assunto, ângulo. Vocês já viram esse instrumento em algum lugar? Não? Tem certeza? Nunca. Oxe, professora, mas parece uma régua. Uma régua? Mais ou menos. Não é tanto uma régua, não. Eu tenho certeza que vocês já viram pela escola, né? O nome disso é transferidor. Isso é um instrumento utilizado para fazer a medição de ângulos. Claro que a gente consegue identificar ângulos independente desse transferidor, tá? Na verdade, ele é utilizado para a gente conseguir o ângulo exato, né? Mas, por exemplo, se você estiver me assistindo pela televisão, olha para aquela quina, aquela ponta da sua TV. Você vai ver que existe um encontro de duas semirretas. Você vai ver exatamente isso daqui, ó. Você pode fazer até aí com o seu dedinho, ó. Vai ter, não é o que a gente chama de quina, não é isso? O encontro de duas retas, né, lembra? A gente tem o nosso ângulo. Consequentemente, essa posição que eu estou fazendo para você se chama um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Pode perceber, pode prestar atenção. Ó, o meu ângulo aqui, ele está reto. Na verdade, esse é um dos ângulos que a gente mais encontra. É importante a gente destacar isso. O ângulo de 90 graus é o que a gente mais encontra. Seja quando a gente observa, vamos dizer assim, a quina dos lugares, ângulo reto. Se você for ao encontro entre uma parede e outra, ângulo reto. Em vários lugares a gente consegue encontrar esse ângulo. Ângulo é a figura geométrica formada por duas, eu falei segmento, né? Mas é semirreta de mesma origem, ou seja, elas têm que partir do mesmo lugar. Por que semirreta? A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem começo e fim. É importante destacar essa diferença. A professora que errou a nomenclatura é semirreta. Eu começo do mesmo ponto, vou até guardar aqui para vocês terem essa percepção. Eu tenho uma semirreta onde ela tem um começo específico, tá? Eu estou falando de ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ela tem começo, o começo é aqui. Elas começam do mesmo lugar, mas elas continuam sem fim para as suas respectivas direções, beleza? Semirreta. A reta, ela não tem começo, não tem fim. A semirreta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta tem começo e tem fim também, que é o caso das figuras poligonais. Vamos seguir. Aqui eu tenho um exemplo claríssimo de ângulo. Assunto recente, né? Não tão legal, porque deu ruim para o Brasil, né? Mas isso é uma coisa que a gente já superou
Talvez não, mas vamos seguir, né? Ah, infelizmente, mas vamos seguir a vida, né? Vamos pensar no Natal, vamos pensar nas festividades do final do ano, já que não rolou a Copa, né? Mas vamos tomar como referência esse campo de futebol, ó. Eu tenho um ângulo, o escanteio, onde é batido o escanteio. Ó, já repararam aqui esse desenho? Pronto, aqui a gente pode dizer que é um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus, ó, ângulo reto, 90 graus, tranquilo? Outra coisa, eu não sei, quem acompanha futebol, eu acho que já viu em algum lugar. O jogador fez um belíssimo gol, ele acertou no ângulo. O ângulo é a ponta da trave, ou então é quando dizem assim, onde dorme a coruja. Ele fez o gol, ele acertou onde dorme a coruja. Será que eu estou velha para falar desses termos? Eu escutei muito isso, não sei se ainda existe. Mas quando ele diz isso, é porque quando ele diz acertou no ângulo, é porque a ponta da trave, ela tem um ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo reto, beleza? O ângulo, ele é medido em graus, isso é importante. Com o transferidor, podemos medir o ângulo. Isso daqui é um transferidor que ele vai até os 180 graus, tá? Quando eu falo de ângulo, eu posso pensar especificamente num ângulo de 360 graus. É como se fosse assim, é como se eu tivesse parado na sua frente, eu estou olhando para você, agora você está me vendo na TV, está me vendo no aplicativo. Se eu digo que eu vou fazer uma volta em 360, é como se eu fizesse isso daqui, ó. Eu saí de um lugar e voltei para ele. Eu dei uma volta inteira, significa dizer que eu girei 360 graus. Professor, e quando a senhora fala de ângulo reto, 90 graus? É como se eu tivesse virado uma vez só. 1, 2, 180, 270, 360. A gente pode pensar num relógio. Pensa num relógio. Eu tenho o meu transferidor, vamos pensar num relógio. Se eu chego até o número 3, eu tenho 90. Se eu chego até o número 6, eu tenho 180. Se eu chego até o 9, 270. E por último, eu tenho 360. É quando o meu ponteiro ele dá o giro inteiro. Aí eu tenho 360 graus, beleza? Quando a gente faz isso, a gente pode ter como auxílio o compasso. Vocês sabem o que é compasso, né? Vocês, inclusive, nas escolas têm. Você consegue fazer o ângulo com o compasso. Você consegue desenhar esses ângulos com um compasso. Você pega o transferidor, pontua os ângulos que você quer e depois põe no centro, que é a origem, e faz o desenho com um compasso. Atividade interessantíssima. Mas pensando na prática, esses 360 graus é como se eu estivesse num ponto e dando uma volta completa. Outro, eu relaciono muito isso com o esporte, skate. Ele conseguiu fazer um giro de 360 graus, que já é uma manobra espetacular, né? Inclusive, tem até atletas que conseguem fazer 720. Professora, quer dizer que ele deu 2 voltas no ar? Isso às vezes acontece. No esporte, no skate, basicamente, a gente consegue perceber esses ângulos citados em algumas manobras, certo? Vamos lá. Eu tenho um exemplo simples aqui, ó. É o exemplo do relógio que eu dei para vocês. Eu pegando o meu transferidor e colocando aqui, fazendo uma referência a um relógio, é como se eu tivesse passeado pelo meu relógio inteiro, é a volta de 360. Se eu dei meia volta, 180 graus, e os 90, que é 1/4 dessa volta, tá? Que é igual a 90 graus, beleza? Fácil, né? Só pensa num relógio. Se o teu ponteiro vai até o número 3,
ele deu 1/4 de volta, ó, 1/4. É como se eu dividisse em 4 partes esse meu relógio. Se eu dou metade de uma volta, 180, e uma volta completa, 360. O ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, na televisão, nas estantes, entre outros. O exemplo que eu dei para vocês hoje, o da televisão, é claríssimo. Se você tiver, por exemplo, a tela do seu tablet, se você prestar atenção, aquela parte, aquela quina, né, que é o que a gente chama, a gente pode perceber um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O ângulo reto, ele mede 90 graus, foi o que a gente viu aqui, é o equivalente a 1/4 de volta, tranquilo? A gente encontra, ó, nas esquinas, por exemplo, nas esquinas das praças, a gente consegue encontrar um ângulo reto. Pode perceber que você consegue encontrar o ângulo reto em vários lugares. Se você olhar para a quina de uma parede, ângulo reto também. Normalmente uma parede, ela é quadrangular, né? Então, a gente vai encontrar ângulos retos também. Olha a porta do busão também, ó, ângulo reto. As pontes, a base de uma ponte, por exemplo, a estrutura, né? Faz parte da estrutura, essa angulação. Gente, matemática a gente não só usa no papel, tá? Por isso que engenheiro faz tanto cálculo de matemática. Porque esses assuntos que a gente utiliza aqui no Educa Recife, eles funcionam perfeitamente na nossa prática, né? Até porque Recife o que não falta é ponte. Então, se a gente parar para analisar, a gente encontra ângulos em vários lugares do Recife, né? Então, ó, preste atenção, ó. A ponte, eu tenho a minha base, preciso de ângulos retos. Beleza? Tranquilo até aí? Exemplo simples, né? Como se eu tivesse pego o desenho e feito esses semi-reta, mesmo a origem, elas não precisam, elas não têm fim, tá? Tem começo, mas não tem fim. Vamos lá. Olha, outro exemplo de ângulo reto, vários. Eu tenho meu ângulo agudo, importante também, tá? Professora, a senhora falou de 3 tipos aí, né? A senhora falou do ângulo reto, eu vou falar depois do de 180, que é o raso, mas eu também tenho ângulos menores que 90 graus, né? A gente tem um ângulo reto, que é o 90, que é mais encontrado, mas existe, claro, ângulos menores que 90, ângulos maiores que 90 e menores que 180, tá? Nesse caso, a gente tem o agudo, que é o menor de 90 graus. É como se a gente tivesse feito assim, é como se eu tivesse... Faz assim, hein? Como se estivesse mostrando o bíceps, né? Faz esse movimento aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui. Se eu tenho um ângulo reto, é como se eu tivesse feito assim, ó, ângulo reto, 90. Mas se eu tenho esse ângulo mais fechadinho, eu tenho um ângulo agudo, menor que 90 graus. Tranquilo? Vamos lá. Olha, eu tenho um ângulo agudo também, a gente pode falar desse ângulo que a gente tem uma rampinha, né? Ó, menor que 90. Se eu tivesse um ângulo reto, a estrutura estaria assim, beleza? Olha, eu sempre comento, né? Eu tenho que falar de comida, né, gente? É inerente à professora, a professora gosta muito de comer realmente, e até em ângulo eu consigo fazer representação em comida. Olha a fatiazinha de pizza do final de semana. Eu agora comeria 2 pedacinhos e dividiria com certeza com Vanessa da produção, porque eu sei que ela gosta de pizza, beleza? Então, ó, ângulo menor que 90, ângulo agudo, olha, já fizeram isso aqui para alguém? E aí? Ângulo agudo menor que 90, a gente não consegue fazer um ângulo de 90 não, se a gente tentar fazer um ângulo de 90 aqui, a gente quebra o dedo, viu? A gente vai quebrar, então a gente já percebe que é um ângulo menor que 90.
Aí a gente tem o ângulo obtuso, ele é maior que 90, ele não é um ângulo raso, ele não tem 180, ele é maior que 90, mas é menor que 180, beleza? Ó, movimento de selfie, ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180 graus, ó. A posição do próprio leque, ó, pode ver que é mais abertinho assim, ó, maior que 90 graus, ângulo obtuso. E eu tenho o ângulo raso, que é aquela meia volta. Eu tenho um ângulo raso, ó, que exemplo maravilhoso, a cruz, ó, ângulo raso. Olha, quando a gente abre os braços para tirar aquela foto bonita, ângulo raso, beleza? Eu não teria a elasticidade dessa criancinha, né? Olha que ângulo raso bonito, danado, treina bastante, com certeza, beleza? Agora vamos lá. A gente já está, né, chegando quase no fim da aula, mas eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Responde para mim. Jonas está fazendo fisioterapia. Qual o ângulo que está sendo formado com o braço e o tronco de Jonas? Olha como ele está, bichinho, deve estar machucado, né? E aí, qual é o ângulo? Quem respondeu o ângulo reto está corretíssimo. Ele está numa posição meio que reta, né? Entre o tronco e o braço, a gente consegue encontrar um ângulo reto. E aqui da menininha, o braço não está totalmente aberto, né? Mas ela fez uma abertura aí, tipo uma manobra. E aí, professora, já entendi que é obtuso, porque ele nem está raso e nem está reto. Ele é obtuso. E esse? Esse está reto? Claro que não, professora Kedma. Ele é menor que 90 graus. Então, ele é agudo. Esse, claramente, um ângulo raso, né? 180 graus. Beleza? Esse que eu já tinha falado para vocês desde sempre, ó. Ângulo reto, né? Muito fácil, gente. Muito fácil, ó. Ângulo obtuso. Ângulo, deixa eu mostrar aqui, ângulo raso, bem facinho isso, gente, é só uma questão de observação e entender. Menor que 90, agudo, maior que 90, menor que 180, obtuso, 90 graus reto e, por último, o raso, 180 graus. Responde para mim para eu ir embora. Que tipo de ângulo podemos identificar nessa imagem? Eu tenho um exemplo aí, ó. Olha a marcação que está sendo feita aí. Pode indicar um ângulo reto. Esse desenho poderia indicar um ângulo de medida maior que 90. Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. Responde para mim, tira a foto, manda no YouTube a tua resposta, beleza? Professora Abigail, muito obrigada pela sua presença. E eu, infelizmente, vou precisar ir embora agora, mas eu te espero numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.